O segundo episódio de Sword Art Online Alternative Gun Gale 2 ficou caracterizado pelo ponto alto dos dois últimos Squad Jams, estando mais focados nas táticas e contradições inesperadas da competição, em que você percebe a expansão do arsenal de métodos utilizados para bater cada vez mais grupos. Ou seja, tivemos um início muito mais agitado do que o esperado. E hoje iremos comentar sobre esse episódio, fazendo uma análise, fazendo algumas comparações com o original e também dizendo um pouco da minha opinião sobre a parte técnica do episódio. Então venha comigo, já deixa o seu like, seu comentário e compartilhe para um amigo que também gosta de Sword Art Online para ajudar cada vez mais o canal. Hoje é dia 12, dia das crianças, então um beijo para todas as crianças que assistem o canal ou para todas as crianças que as pessoas que assistem o canal cuidam, como figuras paternas, maternas. Um beijo pra todos vocês. Vamos lá falar sobre o episódio. Primeiramente, é importante destacar que, diferente do último episódio que decidiu cortar alguns detalhes do núcleo de Clarence para concentrar o ritmo da narrativa nos nossos protagonistas, esse episódio, por ser mais focado nos protagonistas, adaptou fielmente os eventos da Light Novel de 1 para 1, dado que passamos pelo terceiro e quarto capítulo do volume 4 da série. O último desses, inclusive, leva o nome do episódio, que foi adaptado de uma forma literal, que já dava meio indicativo que ia ir até esse capítulo. Eu pensei que ia ir até metade dele, mas acabou adaptando tudo. Então, com esse foco estabelecido, o episódio apresenta novas mecânicas do torneio de Battle Royale entre equipes, que já concentra novidades desde o seu mapa, no qual aparenta ter um galpão com um indicador de desconhecido no centro, esse que deixa uma pulga atrás da orelha do grupo LPFM, que deu o azar de nascer nas bordas do mapa, bordas que subitamente começam a diminuir sua área por conta das ondas do mar estarem consumindo aquela região rumo ao centro. Mecânica bem semelhante, caso você jogue, aos gases dos jogos famosos do gênero, como Fortnite, PUBG e Free Fire, que tem aquele gásinho que vai diminuindo enquanto vai passando o tempo. É meio que funciona assim essa dinâmica, porém aqui com o mar, né, que meio que vai subterrando tudo que ele passa e ali arrumando um jeito de deixar tudo submerso. Sendo assim, eles percebem que não há outra maneira deles avançarem, senão trombar com grupos que estariam visando eles pela posição do mapa, dado que eles são um grupo de estrelas desse Squad Jam, que concentra figuras que até então estiveram no protagonismo em momentos cruciais do segundo Squad Jam e que ganhou o primeiro Squad Jam, como é o caso da Lin e do Emi, que são figuras muito conhecidas popularmente aí, que se destacam. E no caso até da Fukashiro, que esteve ali no vice-campeonato da Lin no último Squad Jam. Sendo assim, é inevitável que eles vão ser encurralados por esses grupos. Então, pensando na melhor alternativa para evitar a vulnerabilidade dessa equipe que estaria tão destacada, Emi coloca um plano em prática, que consiste em Lin tomar a frente utilizando sua velocidade e destaque na sua vestimenta rosa para chamar os membros das equipes, deixando uma brecha para o resto do grupo seguir tranquilamente. E assim, ele coloca o plano em prática. E essa parte do episódio eu acho que é muito interessante porque a forma de como foi executada foi semelhante ao primeiro episódio, que teve a adaptação dessa parte, porém bem diferente, porque ele apresentou uma dinâmica de Sakuga e próprio frenesi que eu acho que foi muito interessante para a produção e que até agora é o ponto alto da produção, as coreografias, a própria forma de como a montagem de cena foi estabelecida, deixando mais uma forma acelerada de seguir aquela cena, porque eles repetiram algumas cenas no início para contextualizar, só que não demoraram o tempo que demoraram no começo, porque agora eles já tinham aquelas informações contadas, então eles aceleraram aquele processo e tiveram um destaque muito bom, principalmente pra mim na cena da Lin sendo surpreendida por um cara aparecendo com uma shotgun, dando um tiro nela e ela agachando e dando um tiro na cabeça de um jeito bem primeira temporada, e aí depois ela dá a pirueta dela, que eu achei muito legal. Essa coreografia eu realmente achei muito interessante e eu quero ver mais cenas assim, porque isso indica que a produção, apesar de não estar no mesmo nível da primeira temporada, inclusive eu recebi comentários assim, ainda consiste em conseguir destacar os keyframes e destacar os melhores momentos, as cenas-chave da temporada. O que eu achei bem legal e eu achei que esse episódio conseguiu concentrar
muito bem essa questão e ficou muito legal de acompanhar. Inclusive, destaque a cena incrível dela dando um spin parecido com o Sonic rodando dentro do galpão. Achei essa cena muito legal. Além também da cena dela correndo, dando um sentimento de velocidade muito grande. Apesar de eu sentir falta do vestígio que ela deixa onde ela passa. Eu senti que não tem isso na animação, que é um ponto de falta de pós-produção mesmo. Eu acho que a pós-produção do anime está um pouco não tão bem acabada, tanto que a gente tem a própria opening, que aparece e tá com o visual de inacabada. Porém, pessoas comentam que é uma estética, coisa e tal, eu entendo essa relação da estética, do visual, mas só dando uma opiniãozinha sobre a opening, dado que já tem um vídeo meu fazendo um react do que eu acho da opening, que está aqui nos cards para vocês conferirem, eu achei que a forma de como ela foi executada é o que pecou, não em si a estética. Achei bonito os personagens com aquela forma ali, porém o desenho e o fundo e o trabalho de pós-produção parece estar tão qualquer coisa que não parece ser uma abertura de Sword Art Online. Esse é o meu maior problema com a opening. Eu não acho a opening sem estilo, ela tem uma estética, ela tem um estilo, ela tem uma concentração de coisas. Ela só não consegue me transpassar nada de mensagem, não consegue me passar nada pelo seu storyboard. Então, só deixando claro, a opening pode ser até estilosa, mas ela não tá passando nenhuma mensagem. Pelo menos essa é a percepção que eu tive como leitor da novel, como pessoa que tá acompanhando o anime, e estou frustrado com a opening por ela ter esse trabalho tão porcamente feito. Apesar de eu ter gostado da estética adotada. Lembrando, meu problema não é estética, inclusive tem aberturas assim, como a Dream Dead Unluck, que trabalham nessa estética e fazem uma ótima abertura, só que essa abertura não tem nada, além também da sexualização de personagens, obviamente. Enfim, percebemos que essa temporada está com uma pós-produção um pouquinho capenga. Então, seguindo o episódio, depois dessa sequência de Lin correndo, logo após toda essa correria para chegar até o ponto de encontro, percebemos que aquela cena do prólogo é muito mais simples do que a gente imaginou sem um contexto. Porque a própria conclusão ali da Fukashiro atirando para ter ali um demarcador para Lin seguir, era o que era aqueles tiros pro alto, não era uma concepção de caixa de loot ou uma surpresa. Então o anime dá até uma trollada na gente, porque parece que os personagens estão falando sobre isso, na verdade eles não estão. Então essa concepção eu achei interessante, o quanto que o anime trollou a gente bastante em comparação ao que realmente é o que está acontecendo. Então, seguindo, temos o retorno daquela união entre os grupos aleatórios reunidos pelo entorno, numa estratégia parecida com a encabeçada pelo grupo Memento Mori, que juntou vários grupos em um único esquadrão para juntar no grupo de Pitohu. Só que agora eles estão indo atrás do grupo LPFM. Então, você tem uma reunião ali dos grupos que são muito mais fracos e muito menos visados do que o LPFN para unir um esquadrão capaz de abatê-los. E essa estratégia, dessa vez, fica um pouco mais visível e inteligente, porque a vulnerabilidade daquele grupo acaba sendo consideravelmente maior do que o grupo de Pitohu no último Squad Gen, por conta do pequeno espaço ocupado por aquele pequeno vagão na locomotiva que transporta material de construção. Então, é muito mais fácil você encurralá-los e você fazer o que eles literalmente fazem, que é atirar com inúmeros tiros em volta da carcaça do caminhão. E o grupo de Lin, não sendo ingênuo, pensando na possibilidade de serem alvejados e não confiando totalmente na proteção daquele vagão, decide algo bem inteligente, usando algumas das defesas fornecidas por M para defender-se dos tiros que passarem pelo vagão. Porém, eles percebem que aquele lugar é bem seguro, e assim eles utilizam o Photon Sword de Pitohu para fazer alguns buracos para mirarem com suas armas e atirarem na cabeça de cada um dos oponentes. Incluindo o retorno de uma figura conhecida por vocês, que é o Sylvester Stallone, que estava na primeira temporada com o grupo dos mercenários e agora ele retorna sozinho. E esses easter eggs de AGGO são muito bons, cara, eu simplesmente adoro. E algo que eu achei verdadeiramente criativo nesse episódio, aproveitando que a gente tá falando do Stallone, foi a progressão de reações dos oponentes crescendo ao mesmo tempo que eles são abatidos. Dado que o próprio Stallone decidiu utilizar uma granada para aproveitar a falta de teto do vagão. Porém, foi abatido por M antes disso.
porque simplesmente tinha aquela vulnerabilidade do teto e ninguém pensou em usar aquela vulnerabilidade, e ele, como última figura do grupo, decide usar aquilo como uma estratégia. E a progressão disso é tão legal, porque essa cena acaba sendo um gatilho inicial para o uso do lança-granadas de um certo rapaz, para o uso de lança-granada de um rapaz de um certo grupo, evitando ser abatido como Scaloni, porque agora ele acaba ficando atrás de um certo vagão para evitar os tiros diretamente e assim atacá-los com lança-granada por cima do teto, certinho, dando a mesma trajetória de alguém que estivesse jogando a granada ali. Então eu achei essa estratégia muito bem estabelecida e muito bem colocada no episódio, porque eles conseguiram simplesmente dar a dimensão do teste, do momento do processo e depois a execução de uma forma diferente, ou seja, essas figuras que estão em volta deles não são tão fáceis de enfrentar como no primeiro Squad Jam, que eles tinham algumas estratégias, porém isso não era muito colocado em primeiro plano. Eu acho que aqui foi colocado em primeiro plano e a forma de como eles executaram para solucionar isso, eu também achei muito bom. Que foi simplesmente a engenhosidade de Peter Hu usando sua shotgun para atirar na granada que foi lançada pelo lança-granadas, aproveitando a bullet line da trajetória feita pelo lança-granadas. Inclusive é um detalhe que sempre é colocado em primeiro plano no anime, porque sempre quando eles vão usar, principalmente a Fukashiro, a lança-granadas, aparece a bullet line indicando certamente aonde eles irão atirar. Então fica muito bem estabelecido que eles vão ser alvejados por lança-granada. E a Peter Hu, já percebendo isso, preparou sua shotgun e aproveitou dessa brecha, que inclusive foi introduzida por ela na narrativa. Pelo menos a explicação foi dada por ela para a Lin na primeira temporada, ou seja, ela é a figura que conhece bastante as mecânicas do jogo, e o anime nunca mentiu isso pra gente. Basta você rever a primeira temporada para prever a chegada do ataque e atirar habilidosamente no explosivo, de uma forma muito irada, que inclusive tem uma ilustração na novel que eu acho que ficou bem representada. Inclusive eu postei um storyzinhos com as comparações do anime da novel, eu tô sempre postando lá, gente. Se vocês quiserem ver essas comparações, recomendo você dar uma olhadinha. E aproveitando também da bullet line, calculando a trajetória do ataque, Fukashiro revida ele, fazendo o inimigo provar do seu próprio veneno, sendo acertado por uma lança-granadas, que acaba com metade daquele grupo que permanecia ali, fazendo com que os sobreviventes corram por sua vida, terminando o episódio com um rápido avanço do mar, por conta da percepção do tempo que correu, dado as inúmeras ações do grupo. Então, tudo parece estar muito rápido, mas o mar ainda está avançando. Sendo assim, percebemos que é o momento de seguir e sair daquele lugar. Esse episódio de AGGO foi muito interessante porque ele conseguiu suprimir 2 capítulos em uma forma muito rápida de saber o que quer contar. Ele tá caminhando para chegar ao volume 5, mais ou menos daqui a pouco, no episódio 5, mais ou menos no episódio 6. Ou seja, essa temporada já tá muito bem engatilhada para adaptar outras coisas, porque o ritmo tá muito bom e a adaptação está bem legal, apesar de alguns cortes aqui e ali em cenas que eu acho que verdadeiramente não fazem tanta diferença. Então eles estão melhorando o original e trazendo uma visão muito interessante. O meu maior problema dessa produção é a forma de como ela executa algumas coisas e a falta de camada em fotografia, a falta de espaço em algumas questões e principalmente a construção de algumas cenas que eu acho que estão um pouquinho muito básicas para o que poderia ser e do que era a primeira temporada. Um grande destaque que eu dou aqui é pro cenário, que tá muito simples em comparação à primeira temporada, que tinha um trabalho no cenário e toda aquela ideia de Saoa, que tá muito mais simples. Eles aproveitam algumas brechas do céu estar vermelho, como a própria descrição da light novel, para fazer um mar vermelho, porque o mar simplesmente reflete o céu. Então essa ideia do mar vermelho ficou muito bonitinho, apesar de eu achar que o próprio mar, a forma de como ele é imbuído na fotografia, achei muito qualquer coisa, e achei que eles pouco utilizaram alguns recursos visuais para melhorar a cena e tem muita pouca animação. É bem mais a concepção de você adaptar
na pós-produção para o negócio ter um acabamento e parecer que está mais do que está. Porém, o anime tá muito mais simples do que a primeira temporada. Isso é discrepante. O próprio uso de filtros é uma forma de mascarar isso, né? E tu vê isso pela própria percepção dos personagens. Eles estão muito mais simples do que na primeira temporada. Porém, isso não apaga que nos keyframes eles estão se destacando. Então, não chega a ser uma produção que está afetando o anime. Mas fica bem evidente pra gente que tem uma visão mais apurada do como que é feito a animação, que muitas coisas ali estão sendo feitas e resolvidas na pós-produção. E que me deixa muito preocupado, porque a maioria dos trailers dos personagens eram mais desse início do anime. Então vamos ver pra onde isso vai. Mas eu gostei bastante desse episódio, foi um episódio bem divertido. E diga aí o que você achou desse episódio. Você gostou desse episódio? Qual é a sua visão? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Você acha que esse foi um episódio chato? Você acha que esse episódio foi bem colocado, assim como eu falei? E quais foram os elementos que você achou mais legal? Você tá gostando dessa adaptação fiel à Light Novel, com só algumas mudancinhas no primeiro episódio? Me diga aí nos comentários. Tamo junto, um feliz Dia das Crianças para vocês que cuidam das crianças e para vocês que também são crianças e assistem o canal. Beijo pra vocês, juízo e curtem o final de semana da forma mais incrível possível, beleza? Então, valeu, falou e tchau! Até mais!